Nesta parte da aula, vamos encontrar uma fórmula para determinar o termo geral de uma PG. Para isso, temos que conhecer apenas o primeiro termo, ou seja, o A1, e a sua razão, o Q. Vamos começar com uma PG qualquer, de razão Q. Uma PG genérica aqui, toda PG tem um primeiro termo, segundo termo, um terceiro termo e assim por diante. A gente sabe que o A2 ele é igual ao A1 vezes Q. Para a gente encontrar o segundo termo, a gente multiplica o primeiro pela razão. O A3 ele é igual ao A2 vezes Q, ou seja, para achar o terceiro termo, a gente multiplica o segundo pela razão. O A4, ou seja, o quarto termo, ele é igual ao terceiro vezes a razão. Muito fácil, né? É o que eu tinha falado na aula anterior. Para a gente achar um termo de uma PG a partir do segundo, a gente multiplica o anterior pela razão. Agora, ó, vejam bem, a gente sabe que o A2 ele é igual a 1 vezes Q. Então, a gente vai substituir aqui na equação que nos dá o A3. Ó. O A3, então, fica igual a 1 vezes Q de novo. Q vezes Q é Q ao quadrado. Portanto, A1 vezes Q é igual a 1 vezes Q ao quadrado. O A4 é igual ao A3 vezes a razão. Ó, a gente viu que o A3 ele é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Portanto, eu vou substituir aqui na equação que nos dá o A4. O A3, então, é substituído por A1 vezes Q ao quadrado. E Q ao quadrado vezes Q é Q ao cubo. Então, a gente fica com A1 vezes Q ao cubo. E isso aí é o A4. O que a gente observa? Ó? Olha a cara dos termos da PG. Ó. O A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Né? Ó, não tem nada aqui no expoente, então quer dizer que esse número está elevado a 1. O A3 ele é igual a A1 vezes Q elevado a 2. O A4 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. O que vocês estão observando? Dado um termo de ordem n, né, um termo de ordem qualquer, pode ser um A1000, ele vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui, ó, A3 é igual ao quê? A A1 vezes Q elevado a 3 menos 1, que é 2. A4 é igual a A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, que é 3. Então, para a gente encontrar um termo qualquer de uma PG, basta que a gente saiba quem é o A1 e quem é o Q. A gente sabendo isso, a gente sabe determinar qualquer termo de uma PG. Agora vamos encontrar uma fórmula que nos dê a soma dos n primeiros termos de uma PG. Para isso, vamos imaginar de novo uma PG qualquer. Porém, essa PG tem razão diferente de 1. Mais adiante eu vou explicar porque a razão ela tem que ser diferente de 1. A gente quer saber qual é a expressão que nos fornece a soma de todos esses termos. Ou seja, se eu pegar cada termo dessa PG e somar um por um, ou seja, uma fórmula que nos poupe o trabalho de pegar cada termo de uma PG e somar um por um. Para isso, a gente vai aqui, então, ter uma primeira equação, que é a equação da soma dos n termos de uma PG. Muito fácil, muito simples, né? A gente quer somar n termos de uma PG, a gente vai lá, então, somar 1, A2, A3, A4, A5. Dependendo do número n de termos, né? Pode ser que a gente tenha um número muito grande de termos. Por exemplo, se eu dar uma PG para vocês e falar para vocês somarem os 1000 primeiros termos dessa PG, imaginem o trabalhão que isso vai dar. Por isso que a gente está procurando, então, uma fórmula que nos poupe desse trabalho. A gente vai pegar, então, essa primeira equação aqui, que eu chamei de 1, a gente vai multiplicar ambos os membros dela por Q, pela razão. Q vezes Sn é igual a Q vezes A1, mais A2, mais A3 e assim por diante, até a n. Aí a gente vai aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, a gente vai multiplicar cada termo dessa soma aqui por Q, ficando com A1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais A3 vezes Q, e assim por diante até a n. Aqui, então, a gente tem uma segunda equação. Essa equação simplesmente é a equação 1, que a gente pegou e multiplicou por Q, ambos os membros. Quando a gente multiplica ambos os lados da equação 1, né, a equação que nos dá a soma dos n termos de uma PG, a gente pode observar que essa equação ela muda de cara, né? Ó. Eu tenho aqui Q vezes Sn, que é igual ó, a 1 vezes Q, a 2 vezes Q, mais a 3 vezes Q, até a n vezes Q. A gente sabe que a 1 vezes Q nada mais é do que a 2. A2 vezes Q nada mais é do que A3, e assim por diante, né? Então, quando a gente multiplica a equação 1
porque a gente deixa de ter o A1, né? O A1 se torna agora A2, por quê? Porque ele está sendo multiplicado por Q. E aparece um novo termo aqui que não estava na equação 1, que é o AN vezes Q. Aqui ó, na equação 1 a gente sabe que a soma ia até AN. Agora na equação 2, né, que nada mais é do que a equação 1 multiplicada por Q, a soma vai até AN vezes Q. Um novo termo aí. Fazendo a equação 2, ó, fazendo a equação 2 menos a equação 1, o que a gente vai ter, ó? Q vezes Sn menos Sn, ou seja, Q vezes a soma dos n termos menos a soma dos n termos. A gente observou aqui, ó, que quando a gente multiplicou por Q, A1 vezes Q é A2, A2 vezes Q é A3, A3 vezes Q é A4, e assim por diante até AN vezes Q, que seria AN mais 1, porém a gente não está interessado no AN mais 1, porque a gente só quer somar os n primeiros termos. Qual que é a curiosidade aqui, ó? Vocês veem que o A1 ele desapareceu, agora ele virou A2, porque ele está sendo multiplicado por Q, e apareceu esse termo novo aqui, AN vezes Q. Quando a gente fizer a subtração dessa equação por essa, ó, a gente vai ver que, por exemplo, A2 menos A2 vai se cancelar, A3 menos A3 vai se cancelar, AN menos AN vai se cancelar, e a gente vai ficar então, ó, conforme eu estava falando no quadro anterior, A2 menos A2, A3 menos A3, está vendo que todos os termos que são comuns às duas equações, eles vão desaparecer, ó. O A2 está nas duas, o A3 está nas duas, o A4 também está nas duas. E o que vai sobrar para mim? Vai sobrar esse AN vezes Q. Esse AN vezes Q, ele não está na equação 1, ó, como vocês podem ver. E o A1, que também não está na equação 2, ó. A equação 2 é essa aqui, vocês viram que o A1 desapareceu, o A1 agora está sendo multiplicado por Q e virou o A2. Então só sobraram os termos que não são comuns às equações, ou seja, os termos que não estão presentes nas duas equações ao mesmo tempo. Então a gente ficou com Q vezes Sn menos Sn é igual a AN vezes Q menos A1. Está aqui, ó, AN vezes Q menos o A1. Aqui a gente fatora, ficando Sn vezes Q menos 1, se a gente aplicar a distributiva, ó, a gente vai ter Sn vezes Q menos Sn, conforme a gente tinha aqui. E A1 vezes Q elevado a menos 1 vezes Q, ou seja, só abrir aqui, ó, a gente sabe que AN é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, fórmula do termo geral, ó, tá aqui. A1 vezes Q elevado a n menos 1. Vezes Q, né, ó, tá vendo? É o AN, que é A1 vezes Q elevado a menos 1 vezes Q menos o A1, que tá aqui, ó. Eu vou ter então Sn vezes Q menos 1 igual a A1 vezes Q elevado a n menos A1. Um pouco confuso? O que aconteceu com esse Q e por que esse Q elevado a n menos 1 virou agora Q elevado a n? Muito fácil, né, ó. Q elevado a n menos 1 vezes Q, nada mais é do que Q elevado a n menos 1 mais 1, por conta desse Q que está multiplicando, e menos 1 mais 1 é igual a 0, a gente então fica com, e aí eu passo o Q menos 1, que está desse lado da equação multiplicando, para o outro lado dividindo, não, Q menos 1 está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, e eu fatoro o segundo membro aqui, A1 vezes Q elevado a n menos 1. Portanto, a expressão que nos dá a soma dos n termos de uma PG, ou seja, a Sn de uma PG, é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, onde A1 é o primeiro termo e Q é a razão. Olha que legal, a gente pode somar então um número imenso de termos de uma PG, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão, em vez de ter todo aquele trabalhão de somar termo por termo de uma PG.